fala sobre o rei Josafá. Irmãos, eu não vou demorar muito, o pastor está terminando até meia-noite, tá bom? Isso. Então nós vamos Vai pelo relógio. ocupar esse horário. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Essa palavra, irmãos, ela conta a história do rei Josafá, filho do rei Asa. Um homem que foi escolhido por Deus para reinar sobre Judá, uma das 12 tribos de Israel. Aleluia. Acontece algo interessante, irmãos, que todo rei, quando assumia um reinado, um povo, para ele ter uma dinastia vencedora, um reinado abençoado, próspero, a primeira coisa que ele fazia era formar um grande exército. Ele ia atrás de todos os jovens, aqueles que eram fortes, trazia, capacitava eles, dava arma, escudo, enfim, treinava eles para uma guerra. Porque o exército, eles pensavam que era a proteção da nação, do povo. Todos eles esperavam isso de Josafá. O pai dele havia feito isso. Tinha um grande exército com um número muito grande de armas. Eles forjavam armas, escudo, espada, lança e tantas outras armas de guerra. Mas Josafá surpreende a todo o povo de Judá, porque quando ele assumiu como rei, a primeira coisa que ele fez, não chamou nenhum jovem para alistar o exército, não fabricou armas, nem escudos, mas ele foi no templo, que era o lugar de adoração a Deus. E o templo estava abandonado. Não havia culto mais no meio do povo de Judá. Josafá então toma essa iniciativa, ele vai no templo e ele propôs ao seu coração: olha, eu preciso restaurar o templo. Glória para a nós Deus, voltar a falar. aleluia! Louvado seja Nós Deus. precisamos ouvir a voz de Deus, então eu vou reformar o templo. Aleluia. E ele começa a trabalhar no templo para agradar a Deus, para trazer a adoração a Deus no meio do povo. Quando alguém vê Josafá tomar essa atitude, sabe que sempre que tem aqueles grupinhos que são os críticos, eles olhavam para o outro e diziam: como que Josafá está fazendo isso? E se alguma nação, algum povo nos atacar, como é que nós vamos nos defender? Olha só como é pequeno o nosso exército, ele não está fabricando mais armas. O que será de nós se os nossos inimigos vierem para lutar contra nós? Conversas que ele ouvia, irmão. Aleluia! Às vezes nós não podemos dar ouvido para conversas que os inimigos querem, falam a nosso respeito. Aleluia! Porque o nosso propósito é com Deus, Aleluia! e não com Deus, homem. Quem sabe você aleluia! tem ouvido mensagem negativa, fecha os teus ouvidos para isso. Aleluia! Ou adore a Deus e sirva a Ele. Aleluia! Josafá continua trabalhando, dentro de algum tempo reforma por completo, tira a idolatria do meio do templo, tira tudo aquilo que atrapalhava no templo, restaura os levitas que adoravam a Deus e traz os sacerdotes que ministravam a palavra de Deus pelo templo. O templo foi reinaugurado, o povo estava alegre, feliz, buscando, louvando a Deus, e aonde tem presente. Aleluia! Quando o templo foi inaugurado, Deus que estava distante, ele veio, visitou e permaneceu naquele templo. Ô irmão, quando eu e você buscamos a presença de Deus, não é pelo momento, a presença de Deus é permanente. Aleluia! Ela está aqui no culto, está lá na tua casa quando você chegar lá. Glória a Deus! Nós saímos da igreja, agora pronto. Agora podemos fazer o que quiser, dizer o que quiser, porque Deus está conosco aqui na igreja, no caminho e lá na casa. Aleluia! Glória a Deus. Deus veio e ficou no meio do povo. E aonde Deus está, irmãos, o povo, a nação, a família é abençoada. Glória a Deus, aleluia! Houve paz no meio do povo. A Bíblia diz que eles andaram sorrindo pela rua, de tanta era a paz. Glória a Deus! O povo tinha recurso, o povo tinha alimento, o povo, as famílias viviam em paz. Aleluia! Mas tem alguém que não gosta da paz humana, que é o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Aleluia! Quando ele vê uma família feliz, alegre e contente, ele faz de tudo para atrapalhar essa alegria. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Louvado Você já reparou seja que Deus. quando tem uma família servindo a Deus, vem na igreja abençoada, de repente o inimigo tenta se infiltrar no meio, para tirar da igreja, levar para as drogas, alcoolismo, enfim, oferece todo o tipo de oportunidade para tirar a pessoa da igreja, para que a pessoa não seja alegre e feliz. Essa é a missão dele na terra, irmão. E ele não brinca na missão que ele faz. Então, irmão, o que acontece? Agora junta-se alguns reis dos Amonitas, dos Moabitas, e pensa: vamos destruir Judá. Vamos destruir o rei Josafá e toda aquela nação. Vamos acabar com a alegria deles.
Você pensa que não tem, o inimigo não tem plano de estragar com a alegria de quem está aqui nessa noite? Glória a Deus, Mas o nosso aleluia. Deus vai frustrar Glória o a plano Deus. dele Glória nessa a Deus. noite. O nosso Glória Deus a vai Deus. frustrar o plano do Aleluia. inimigo na tua vida, na Glória tua a família, no teu trabalho, onde quer que seja. Aleluia. Graças a Deus. Agora se junta aqueles dois, os amonitas, os moabitas, com mais 5 povos que eram vizinhos e pensam, vamos destruir Josafá e vamos ficar com tudo aquilo que é deles. Glória a Deus, aleluia. Aí eles vêm, irmãos, para lutar contra Josafá e a notícia chega em Judá. Alguém chega e diz, olha Josafá, vem aí um enemigo contra nós. Bem armado. Olha, não dá para contar nem o número de soldados que eles têm. Aí, irmãos, vem aqueles que eram críticos. Lembra que eu falei no começo? Ô Josafá, o que você vai fazer agora? Não era para você fazer igual ao teu pai e os outros reis, montar um grande exército e construir arma? Josafá, onde que está o exército para nós lutar agora? Glória a Deus, aleluia. Aonde que está as armas, as flechas, as lanças, os escudos? Aonde que está a proteção para nós agora, Josafá? Eu creio que, para responder essa pergunta, Josafá, quem sabe, levanta os olhos para o céu e diz, lá está a nossa glória a Deus. Glória a Deus. Oh, graças a Deus. Glória a Para Deus, cima está a aleluia. proteção Aleluia. daquele que confia em Deus. Aí aqueles reis se reúnem e vêm contra Josafá. E alguém chega e diz, Josafá, eles estão a cerca de 3 dias daqui, agora não dá mais tempo. Josafá, se você for tentar treinar alguém, fazer arma em 3 dias, não dá para fazer nada. Josafá, nós não temos saída. Glória a Deus, E foi aleluia. você que deixou de zelar o povo por não construir a arma e não construir o exército. Quem sabe alguém para ser mais crítico de Josafá, será que agora os sacerdotes vão guerrear em nosso favor? Será que os levitas vão guerrear para defender nós agora? Vão, irmão. E quem é sacerdote e levita guerreia sim. Glória a Deus. Mas ele guerreia usando as armas que são do céu, de Glória a Deus. Deus. E essas armas são fortes e poderosas para Glória a vencer Deus. todo o mal. Glória a Deus. Mesmo diante dessas palavras, Josafá descansa o coração. Então, à medida que os inimigos se aproximavam daquela multidão, Josafá propôs ao seu coração, eu preciso fazer uma coisa agora. Irmão, porque todo ser humano tem consciência do que faz. Josafá pensa consigo, puxa vida, é verdade, os críticos estão certos, eu não levantei nenhum exército. Eu não fiz nenhuma arma. Não tem ninguém bem preparado para guerrear, para pelear, que saiba manejar um escudo e uma lança. Mas eu ensinei o povo a adorar a Deus. Glória a Deus, Aleluia. Eu ensinei o povo a orar, ensinei o povo a consagrar. Glória. E é isso que nós vamos usar. Glória a Deus. Agora Josafá convoca todo o povo, irmão. E diz, vamos fazer aquilo que eu ensinei vocês a fazer. Oh, glória a Deus. Aqui nessa terra tem pessoas que ensinam o homem a usar arma, revólver, metralhadora. Mas tem homem como pastor aqui que ensina alguém a orar. Glória Ler a a Bíblia, consagrar a vida. E esses são os melhores, a melhor preparação para o ser humano. Oh, glória a Deus, bem-aventurado é você, pastor, que está ensinando as quais armas devem ser usadas aqui nessa terra. Aleluia. Josafá pensa agora, convoca o povo e diz, vamos fazer aquilo que eu ensinei, que é ir no templo adorar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí ele convoca e ele faz algo tão interessante, irmãos, que ele diz, olha, hoje o dia todo ninguém vai se alimentar. Todos nós vamos fazer um jejum. E olha, não é todos os grandes, não. Desde os bebês recém-nascidos que estão aumentando no peito, até os anciãos, todos vão consagrar. Ninguém se alimenta enquanto Deus não fizer algo por nós. Aleluia. Isso é confiança, irmão. Eu só vou sair daqui quando Deus fizer alguma coisa por mim. Eu só vou sair daqui quando Deus me curar, quando Deus me libertar, quando Deus está lá na minha casa, aí eu vou sair daqui. Oi, na bacana, lá da Suriana. O nosso Deus está visitando vidas aqui nessa aleluia. Aleluia. A mãe levanta aquele dia de manhã lá, pega o seu filho e filho, você não vou te amamentar hoje. Não vai ter café, não vai ter almoço, todos nós vamos para o templo. Toda a tribo de Judá encheu o templo. Aleluia. Enfim, o templo estava rodeado de pessoas. As horas começam a passar. Alguém pensa, e agora o que será de nós? Vamos morrer tudo aqui ao redor do templo, sem nenhuma espada, sem nada na mão. Mas Josafá coloca os joelhos no chão em Glória a oração. Deus, aleluia. Josafá começa a praticar, exercitar aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele ensinou ao povo.
E Deus estava olhando, porque Deus contempla tudo o que acontece na terra. Aleluia. Deus estava vendo Josafá começa a orar, começa a clamar. O filho começa a chorar. A mãe, quem sabe fazer assim com ele? Não, filhinho, agora não tem mamar. Mas quando que vai ter mamar para mim? Quando Deus falar conosco. Aleluia. Só depois que Deus nos visitar, aí você vai se alimentar. Glória a Deus. Não demorou muito tempo, porque um pai não gosta de ver o filho chorando. Irmão. Aleluia. Nem um pai gosta de ver o seu filho chorando. Deus começa a olhar, ver Josafá chorando, a nação angustiada. Aí Josafá faz uma dança linda. Assim no versículo 12 ele diz: Senhor, nós não temos força para vencer o povo que está vindo aí. Aleluia. E nem tão pouco nós sabemos o que fazer. Mas nós estamos aqui